Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jaciane Guimarães, eu sou psicóloga clínica. Nesse projeto, capitaneado aí pela Júlia e nos afetos terapêuticos, eu fiquei com a responsabilidade, então, de falar um pouco da minha prática, que é dentro da terapia clínica sistêmica, tá? Então, a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre as raízes da terapia sistêmica e depois situar um pouco por onde eu venho discutindo e realizando a minha prática já num contexto um pouco diferente daquele, né, que eu iniciei lá, mais ou menos há 20 e poucos anos, né, que é, então, essa perspectiva da terapia sistêmica, né? O que a gente pode pensar, né, e trazer para a discussão desse acontecimento chamado terapia sistêmica dentro do contexto da psicologia, né? Uma das contribuições maiores que a gente pode entender é de um entendimento que não seja apenas do intrapsíquico, né? Ela desloca de certa forma, ou ela tenta deslocar a responsabilidade, a sintomatologia para além do indivíduo, né? Ela entende, então, o sintoma também como uma perspectiva do grupo, né? Daquilo que se chama de subsistemas, e aí por isso essa perspectiva da teoria geral dos sistemas, né? Acho que a questão do contexto interrelacional, ele marca muito esse início dos estudos em terapia sistêmica. Embora ainda muito na perspectiva do tratamento da família e posteriormente do casal, não se falava ainda do atendimento individual dentro dessa perspectiva. Os primeiros, né, as primeiras discussões, elas têm uma base basicamente na psicologia psicanalítica, né, no entendimento psicanalítico, e acho que o salto foi essa perspectiva de entender, né, esse sujeito na sua interconectividade, na sua interrelação, né, com esses subsistemas que compõem o sujeito e o indivíduo, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente pode falar, né, e muito o contexto inicial da terapia sistêmica, ela parte da perspectiva, né, de práticas que são orientadas pela teoria e de teorias que também são balizadas pela prática. Então, a gente rompe um pouco, né, ou pelo menos tenta respirar dentro dessa perspectiva de encontrar não soluções, mas de encontrar possibilidades de atuação para além daquela questão mais intrapsíquica, desculpa, tá? Então, assim, bom, a gente pode pensar, né, nos primórdios da terapia, que aqui no Brasil, né, eles entram com mais força a partir dos anos 70, mas ela já vem sendo discutida desde os anos 50 nos Estados Unidos e principalmente nos Estados Unidos, né? Isso traz, de certa forma, um certo, não sei se eu posso chamar de ranço, mas assim, um olhar meio atravessado para a psicoterapia sistêmica, principalmente pelo esse viés familiar, de entender a família como esse lugar sagrado, esse lugar de conserto da família, né? E isso absolutamente não é verdadeiro dentro de uma perspectiva mais atual, digamos assim, né? Mais contemporânea de psicologia. Não se trata absolutamente de trabalhar com sistêmica com a família tradicional burguesa, heterossexual, branca, enfim, de elite, né? Como esse ajuste que em alguns momentos isso foi entendido dessa forma, até pelo lugar, né, da onde ela vem e em que circunstâncias dos anos 50, onde a gente tinha todo um conceito de família sendo construído, né, ou sendo alimentado dentro do espírito americano, né, e aí a gente pode ver a questão lá das famílias, da família tradicional. Eu me lembro sempre de um seriado que eu vi quando eu era criança, que chamava Feiticeira. Muitos de vocês talvez não conheçam, mas traz bem esse protótipo do casal americano, da família corretinha. Não se trata disso, né, eu acho que isso é uma coisa importante, porque ainda hoje as pessoas ainda fazem algumas fazem algumas caretas para essa coisa da terapia familiar, né? Como se a gente tivesse o intuito de correção, né? Isso
absolutamente não é verdadeiro, né? Mas a gente tem, né, a terapia e a teoria sistêmica tem essa raiz, né, num processo de entender o sintoma da família, né, o sintoma como um reflexo de uma disfuncionalidade da família, né, isso basicamente lá no início, né. Então, a partir da segunda cibernética, que a gente vai falar dentro da teoria dos sistemas, a gente vai conseguir ampliar um pouco, né? Os autores vão trazer aí algumas coisas importantes para a gente entender a perspectiva do que está quase como um clamor, né? E aí a gente já está falando do início dos anos 80, de toda uma perspectiva diferente, né, e uma discussão que se vem com as aberturas políticas, né, a contextualização, a própria questão da guerra do Vietnã. Então, assim, vem nessa onda, né. E aí a gente vai trabalhar também dentro da perspectiva de linguagem, né, de modelos que tentam desestabilizar, né, o sistema. E aí a gente tem as teorias mais estruturantes, né, mais estruturais, que talvez a pessoa mais conhecida seja o Salvador Minuchin como uma referência, né, de tentar desestabilizar, né, essa homeostase negativa, digamos assim, né, do sintoma, para que com recursos e técnicas a gente possa romper e estabelecer novos paradigmas e novas questões aí para o atendimento das famílias, né. Essas abordagens, enfim, elas separam, elas tinham de alguma forma uma questão de uma separação do objeto e do sujeito, né? E a cibernética de segunda ordem, então, ela vem tentar romper com essa perspectiva, né? Fazendo alguns questionamentos, flexibilizando talvez não seja a palavra, mas assim, realmente fazendo uma reflexão sobre a questão, né, desses modelos mais tradicionais, dessa coisa, desse ajuste, digamos, de alguma forma que a gente tem dentro dessa perspectiva. Mas o que eu gostaria mesmo de comentar é aquilo que a gente chama, enfim, né, de uma mudança paradigmática, digamos assim, quando a terapia sistêmica ela começa a se relacionar, digamos assim, com o construtivismo social, né, com o construcionismo e com a questão da linguagem, da comunicação, e aí a gente emerge para aquilo que a gente chama mais de uma terapia mais narrativa, né, onde os pacientes, enfim, e o terapeuta, não mais como aquele detentor do saber, aquele que vai arrumar, né, o sistema, mas ele também vai entrar, a gente entra então nessa perspectiva de construção social, que para mim, né, faz muito mais sentido, porque além da clínica, eu também trabalhei muito tempo com psicologia social, né, então assim, a própria psicologia social crítica, né, balizada aqui pelo Vanderlei Codo, pela Silva Lane, enfim, né, ela tem essa pegada, digamos assim, de poder mudar um pouco, e aí toda a questão também política dentro do marxismo, né, então assim, de poder entender, e aí tô falando muito de mim, né, gente, assim, é como eu transitei na minha carreira, né, e na minha trajetória profissional, né, então assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa perspectiva da psicologia sistêmica, também no início com algumas ressalvas, com essa coisa desse ajeitadinho da família, né? Mas também com uma leitura importante dentro da psicologia social sócio-histórica e posteriormente da análise institucional e da perspectiva esquizodramática de esquizoanálise, que foi também um dos encontros super importantes que eu tive na minha vida com a Júlia na formação que a gente fez no Gregório Barenblit, lá em BH, no início deste ano, né? Quando a gente nem imaginava o que esse ano nos reservava, assim, né? Bom, mas voltando então, né, para a minha prática em psicologia sistêmica e a questão das terapias narrativas, né, que vão beber dentro da própria questão, né, do Michael White, que é o precursor, assim, é uma pessoa de referência, não precursor, mas uma pessoa de referência na minha prática, né, de trabalhar com essa perspectiva da construção, né, de uma outra narrativa,
né? Porque o sujeito chega no nosso consultório com uma narrativa que sim tem as suas crenças, os seus valores dentro das relações que ele estabelece, seja com a família extensa ou, enfim, com a transgeracionalidade, né? Que os italianos vêm trabalhando muito com essa perspectiva. Então, assim, não é simplesmente que a gente negue, né, a influência da família, né, e a constituição desse sujeito a partir dos seus vínculos familiares, sejam eles quais forem, né? A gente não está falando aqui necessariamente de uma família tradicional, mas de qualquer vínculo, né, emocional que dê esse suporte afetivo, né, dentro da... E aí a terapia sistêmica, ela vai beber muito e trazer essa contribuição com a teoria do apego, né? Assim, que tipos de apego este sujeito tem com os seus cuidadores, para a gente poder entender muito de como vai se construindo as relações emocionais ao longo do tempo. Então, assim, não é uma miscelânea, né, gente? Talvez, assim, a forma, como eu digo, até pela questão de tentar ser o mais sucinta possível nesse tempo que me cabe, mas, assim, o que eu acho legal da terapia sistêmica é que ela vai conseguindo beber, né, de fontes importantes para a gente compreender e para a gente ajudar o cliente, o nosso paciente, né, sem impor um jeito único. E isso também tem a ver com o terapeuta, né, assim, como é que a gente se constitui enquanto self de terapeuta, né, assim, nessa perspectiva, né? Então, mas ela consegue dialogar sem fazer uma miscelânea, ou pelo menos na tentativa sempre, e aí, claro, depende de uma série de questões, de não botar tudo no mesmo saco, né? Assim, e ir tirando cartas, mas de poder utilizar ferramentas que sejam compatíveis epistemologicamente, ou enfim, que consigam conversar. E eu acho que isso é muito interessante para a gente poder pensar uma psicologia do século XXI, né? Onde não existe uma única verdade, e que bom que não, né? Que a gente constrói, desconstrói e vai vai tentando viver, né? E construir relações mais afetivas, né? De uma perspectiva de qualidade de vida, que também é um termo bastante complexo, mas importante da gente poder trabalhar numa reconstrução a partir também do paciente, porque o sujeito o protagonista é o paciente. Então, ele também precisa criar estratégias de construir as suas novas narrativas e descolar. E uma das técnicas importantes que a gente usa na terapia narrativa é a perspectiva de descolar, né, a narrativa do problema, do seu sofrimento, porque isso faz parte do sujeito, mas ele não é o sujeito, né? Então, a gente tem algumas técnicas de separação, né, desse problema, para ir construindo novas narrativas mais funcionais, mais adequadas para aquele sujeito naquele contexto, não a partir do que eu acho, da minha lente, que tem que ser, né, do sujeito. E aí também trabalhar e eu acho que uma das coisas importantes que eu tenho me dedicado nos últimos anos é entender um pouco da psicopatologia, não a psicopatologia descritiva lá dos manuais, mas assim, uma psicopatologia relacional, né, com essas formas de apego, de como elas vêm se construindo, mas também, né, e aí é uma coisa muito da minha prática, dentro de uma discussão mais contemporânea mesmo, né, de como é que isso tem se estabelecido sem ser essa descrição e essa coisa normativa, né? Então, a gente não pode, né, ou não deve, mas eu acho que não pode mesmo, né, descolar a nossa prática profissional de uma ética, de um cuidado com o outro, de um cuidado de si e do outro, né, a partir de uma ética, de uma ética política, digamos assim, né, e que a nossa categoria como um todo, né, tem sido muito resistente em alguns momentos, né, assim, ao longo da nossa história, a psicologia vem tomando posições há pouco tempo, se a gente pensar em termos históricos, assim, de um compromisso com a diversidade, de um compromisso
com a diversidade sexual, a diversidade afetiva, as questões de raça e de etnia, né? E ainda hoje a gente vê uma discussão muito resistente em alguns espaços que, infelizmente, nesse sentido eu tenho frequentado ainda, né? De achar que racismo não existe, de que questões de gênero não são importantes. Então a gente não pode descolar nenhuma das teorias aqui discutidas, né? A criatividade, a questão da arte e educação, da TCC, né? Da psicanálise, da abordagem hospitalar, enfim, de todos os modos de fazer psi que a gente tem acompanhado, sem descolando dessa perspectiva daquilo que a gente está vivendo atualmente, né, no mundo e no Brasil, com um avanço bastante grande de questões muito complicadas para a saúde mental de todos nós e, consequentemente, encontrar formas de lidar, né, e de ajudar esse sujeito, esse cliente que nos chega em sofrimento, né, a recontar a sua história, a sua autobiografia. E nesse sentido a teoria narrativa, né, tem me ajudado muito a compor o meu fazer psi, né? Eu me considero uma pessoa bastante coerente com as coisas que eu acredito, mas sempre uma eterna aprendiz, assim. Eu acho que a gente não pode dizer, bom, agora eu já sei tudo, né? A gente tem sempre novas composições e novos fazeres para nos entender também, né? Eu acho que a questão do self, do terapeuta, do seu autoconhecimento é imprescindível e principalmente, né, aquilo que a gente está vivenciando nesse momento aqui nesse projeto, que é troca de saberes, né? Não é desvalorizar o saber do outro, mas é compor, né, naquilo que é possível compor, né, de um modo mais democrático, de um modo que faça sentido, né? A questão da significação e do cuidado consigo mesmo, né? Consigo próprio e com o outro, eu acho que é o que baliza a nossa profissão e que tem que ser comemorado, né? O dia 27 é um dia importante para a nossa categoria, mas o fazer, né, da psicologia, ele se estende em todas as esferas e em todos os dias do ano, né? Então, que também é uma questão de data, enfim, importante, mas que esse fazer responsável, ético, seja, né, compartilhado com todos da melhor maneira possível em prol, né, da saúde mental, de uma vida melhor, né? Então, acho que é isso que eu queria dizer para vocês, né? Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato com o espaço, né? E a gente vai sempre construindo essa discussão da maneira mais bonita, né? Mais, enfim, né? Dessa coisa mais criativa, mais bonita mesmo, mais significativa, né? Que eu acho que são esses nossos encontros que a vida nos oferece e que a gente tem efetivamente que aproveitar, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que eu tenho visto, entre tantas outras, né? Mas assim, um pensamento, enfim, uma frase que me ajuda muito na minha trajetória é do Antônio Cândido, quando ele diz, né? O caminho vai se fazendo ao caminhar, né? Se faz caminho ao caminhar. Não existe uma única forma de fazer psicologia. A gente tem que ver como é que a gente vai se sentir bem e aquilo que nos responde, né? Sem absolutamente desqualificar o saber do outro, né? Isso eu tenho o maior orgulho de tentar sempre, né, entender, ser empática com o conhecimento e, bom, dizer isso aqui me serve, isso aqui não, né? E as práticas vão sendo balizadas por aí. Tá bom, gente? Um abraço grande e estamos aí, né? Júlia, obrigada pelo convite e estou à disposição. Um beijo, gente. Aqui no Rio Grande do Sul um pouquinho frio, né? Mas acho que o inverno já está dando sinais de que tá indo embora. Um abraço. Tchau.